Olá, Adriano, boa tarde, tudo bom? Oi, meu caro, me ouve bem? Escuto bem. Me escuta bem também? Escuto bem. Áudio e vídeo ok. Deixa eu aguardar. Olá, Perfeito. Vitor, tudo bom? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Vitor, Cara, seja bem-vindo. agradeço. Já me identificando como a única pessoa que vai apresentar o artigo de percepção dos alunos, tá? Perfeito, já está marcado aqui, Vitor. Perfeito, agradeço. E eu também sou eu que vou apresentar, tá, Adriano? Eu sou o moderador apresentador. Já Então, o trio, aconteceu na passada. Eu achei que podia acontecer. O seu é qual? o meu é o do com o professor Matada, da Estratégia de Governança de Dados. Tá, o estratégia. Não tem, você recebeu com autores. Por incrível que pareça, apesar de assessor de sala, eu estou pegando no site. Daí para mim entra blind, daí eu fico. Eu já observei que Ah, eu fico sim. curioso, mas agora já temos aqui o seu, já temos o primeiro, então Falta só o já do Wesley. Eu estou posso. apresentando aqui, vocês estão vendo os meus slides? Sim, 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 já em Adriano, modo quer apresentação. testar também? Fique à vontade, deixa eu parar aqui. Quiser testar o seu, Vitor, também fica à vontade, por favor. Perfeito. É por isso que eu pedi para você testar. Tá entrando no modo. Você tem que selecionar o modo apresentação. Porque você deve estar vendo como apresentação e a gente está vendo como modo da sua tela de computador. Perfeito, correto. Tem um truque aí que é você sair e quando você compartilhar de volta, você escolhe a apresentação. Pelo menos foi o que aconteceu na sessão passada que eu estava de suplente. Então você descompartilha, Perfeito. Uhum. aí você compartilha de novo, ele vai perguntar qual tela você quer. E você vai ter que contar para ele que é o modo apresentação. Perfeito. Eu achava que era só comigo que acontecia isso, mas acontece com todo mundo. Eu já fiz isso várias vezes. E usa o Mac. No PC tem um F alguma coisa que você aperta ainda parece que dá para corrigir. No Mac eu não sei nem por onde vai, cara. Exato, estamos vendo a mesma situação. Então tenta, eu compartilho e entra de novo, cara. Faça como faziam os Incas. O Vitorito é de Porto Alegre também? Que é aluno do. Sim, Ah, legal. exato. Vamos ser nós dois gaúchos e o Wesley, pelo que eu vi, mora na Suécia. Você chegou a ver isso, Adriano? Que o Wesley, pelo menos a universidade é Não, da para mim tá Suécia, pelo blind, eu que. nem ideia, mas é uma É, a coisa. princípio, o homem tá na Suécia, o homem é chique. Vamos ver se ele aparece aqui pensando no fuso horário que vai estar lá. Vai Tomara dependendo que do ele horário. seja brasileiro, para a gente não ter de fazer um sanduíche lá, para a gente não ter que prestar atenção em inglês, né? É, então, eu acho que vai. Pelo nome, o nome dele é Wesley. Wesley, eu acho que o Wesley é brasileiro, né? Não sei. Mas Vitor, vamos ver não depois. deu certo, cara. Pois é, eu tô buscando aqui outras soluções Deixa se para tem deixar um F em. alguma coisa, um comando dentro do teu PPT, Pois tem que é, ser, pô. É, vamos ver. porque tu tem o PowerPoint, Vitor, e não o PDF, dependendo. O meu eu fiz com o PowerPoint Você deu tá com certo. duas telas, Vitor? Não, 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 mas eu vou buscar soluções aqui, pessoal. Não, Senão não, não sofreremos tranquilo. mais. É todo mundo dando palpite, que nem peça de carro, né? Você tá com duas telas, o carro é flex. Olha, mas no momento de dificuldade, qualquer ajuda ajuda. Porque eu trabalho com três telas, né? A do Mac mais duas auxiliares, e, cara, faz cada confusão. Até eu entender como é que fazia tudo isso, cara, foi um. Então, teremos um colega na Suécia. Poxa, sanduíche na Suécia não é legal, mas deve ser frio, né? Ah, deve ser Se eu não me engano, lá eles usam, quando tá no inverno, eles usam até aqueles negócios de bicicleta na roupa para não ser atropelado, porque é tão escuro. É escuro e frio, Nossa senhora. tu tem que Mas cuidar para olha, não ser atropelado. a gente fica falando de coisas que a gente não sabe. Eu tive um colega que foi para o Canadá, eu fiz a reclamação do que estava frio. Falou, mal sabe você que eu entrava do metrô, entrava no shopping, chegava na escola, voltava da escola, passava pelo shopping, saía do metrô e saía a 20 metros do meu apartamento que era calefetado. Eu falei, bom, aí também, aí é outro patamar de vida também, né?
Uhum. Perfeito. Imagino que agora conseguem ver o material, certo? Perfeitamente. Perfeitamente. Perfeito. Para fins de futuros, Compartilhamento, o que que você Command fez? Ctrl F. Command Ctrl F. Bom saber. Vou Isso. até No lugar do anotar aqui. F1, Command Ctrl F. Já está anotado aqui no meu Também sou um Scrabble. recente usuário de Mac. Normalmente eu uso Linux, mas acaba sendo melhor ter uma ferramenta como o Mac para reuniões, para agendas, para congressos no geral. E ô, Vitor, tu chegou a ter aula com o professor Ariel aí na contabilidade, porque tu é da contabilidade do PPG Conte? Exato, sim. Tenho aula com o Ariel agora quinta-feira, inclusive. Ah, que legal, que É legal. nosso. E não tem trabalho com massada, certo? Ah, sim, tu és massada também? Sim, sim, sim. Minha orientadora foi muito próxima dele Ah, que legal, menino. Então durante estamos o em casa. doutorado. Exato. E tu é do mestrado? Tu é do doutorado? O E que que tu isso faz aí? do mestrado em controladoria e contabilidade, Ah, que aqui legal. da URGS, em etapas de se preparar para o doutorado, se tudo der certo, no próximo ano na Ah, administração. na administração, deve vai fazer com a Ariel daí, não? Isso, estou avaliando com quem vai ser, mas deve ser em GSTI, sim. Talvez com Mas a, venha pro com a nosso lado da força, venha para o nosso lado da força. Sabe que eh, a, a- a procura não está muito grande, então acho que pro ano que vem, se tu quiser entrar, é bem dizer só tu fazer a ANPAD, que eu não vou dizer que tá sobrando vaga, mas tem vaga no Pois doutorado, né? é, No doutorado. me Linha chamou a atenção, específica né? de tecnologia da informação? Não. Isso, é gestão de sistemas e tecnologia da informação. Porque aqui a gente pede a. Tem algumas linhas pedem a ANPAD, que é a provinha, né? E outras não pedem. A nossa, como pede, acho que o pessoal foge e vai para as outras, né? Agora eu não Então, acho ruim fazer Ampad. A Ampad me É. salvou quando eu fiz o processo da GV. Foi um processo meio no susto pós-mestrado, assim, e eu tinha feito o Ampad uns anos antes e não usado, e tinha que uhum. fazer o Ampad ou algum exame internacional, e o Ampad me salvou. Nunca fiquei tão feliz de ter feito Ampad na vida. Ah, Estamos com Wesley na linha. Bem-vindo, Wesley. Oi, boa noite. Boa bom, mas, noite. Wesley, a gente está curioso. Tu tá na Suécia? Onde é que tu tá? Que horas são aí? Agora são 5 para as 10 da noite. Ah, bom, então até que não tá tão terrível assim o horário, só que vai É, dormir hoje. podia ser pior. Ah, que legal. E o que que tu faz aí na Suécia? Tu faz graduação, mestrado, doutorado? Fazendo doutorado em ADM. Ah, que legal. Eu tô na Universidade de Umeå. Ela fica mais ao norte da Suécia. Que legal. Seja bem-vindo a terras brasileiras virtuais. E, ô Wesley, de curiosidade só, porque me chamou a atenção que tu fez sozinho. Como é que funciona aí? Tu tem um orientador, ele não participou? Tu fez sozinho mesmo? De curiosidade, só que eu fiquei. Ah, no nosso caso específico, a gente tem que ter um paper feito sozinho para defender. Ah, Então, esse é o meu paper que eu estou fazendo sozinho, ah, basicamente. que legal. Não tinha ficado curioso, porque é tão raro, né? A gente viu alguém escrever sozinho. É, nesse caso, a gente tem que ter pelo menos um paper desenvolvido sozinho para poder defender com 4 papers. Caso contrário, você pode defender com 3, mas aí você tem que fazer 2 sozinho. Entendi. Então, E tu tá mais pro início do doutorado ou tá mais pro fim do doutorado? tô no passei dos 50%. Então, ainda estou Ah, ali nesse período de transição. que legal, que legal. E última pergunta de curiosidade também. Tu pretende ficar aí? Pretende voltar depois do doutorado? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão. Ah, 1 milhão de coroas suecas. É coroas suecas? Eu não Isso, sei. isso. Essa é a pergunta de 1 milhão. É, Mas se tiver oportunidade, eu preferiria continuar mais um pouco por aqui, até por um pós-doc, por exemplo, hum, legal. para poder continuar, talvez nessa área mesmo, por exemplo, de pesquisa. Ó,
Deixa eu dar um oi pro Andreon também. Oi, Andreon. O Andreon conheço também, que é aqui da nossa universidade. Andreon, se tu tiver aí, boa tarde. Boa tarde, e aí, tudo bem? Aí o homem está no espaço. Nós temos um na Suécia e um no espaço sideral. A Não sessão, deu, assim, não deu tempo de Felipe, baixar ainda o fundo é a nossa- do já SemeAd. tô te entregando a sala, tá tudo em ordem, já dei ok, já avisei que estamos aqui, temos até plateia, então tá ótimo. E a sala já é tua, é só aguardar dar o horário para verificar se vamos ter mais algum atendir aí, alguém participando, mas em tese é, estamos ok, estamos bem. o coautor e meu orientador, o professor Massada, acho que vem também. Daqui a pouco ele deve estar chegando. E eu não sei, Vitor, se do teu vem só tu, vem mais gente? Não, infelizmente não puderam participar, seria só eu. Ah, tá bom. E Adriano, agora temos mais 2 minutinhos. Me conta, tu tá no doutorado também, né? Tô finalizando na GV, eu me atrasei por causa da pandemia, Eu também mas mesmo. foi bem pesado para mim particularmente, mas agora já restabelecemos o passo aí, devo estar finalizando a início do ano que vem. E minha área é mais tecnologia da informação, tudo, porque não adianta, você vai para a linha, você acaba tendo contato com tudo. Mas eu tô trabalhando muito com indivíduo e psicologia comportamental. E cada vez que você acha que está dando conta, aparece uma tecnologia nova para estragar tudo que você sabe, né? Agora tive que reescrever um pedaço de tudo que eu estava escrevendo por causa de plataformas e inteligência artificial. Então, agora eu dei um encerrado. Se surgir algo disruptivo nos próximos meses, vai ficar do jeito que está. Não aceitamos Sim. mais disrupturas no processo aqui. Chega uma hora que a gente tem que, né? Eu vou falar, não, agora chega, tem que terminar, porque senão a gente não termina nunca, né? E foi interessante porque eu trabalhei com social media o tempo todo, o tempo todo, para descobrir que mudou, que aos poucos teve disrupções e já estamos com interconectividade de social media, etc. Então eu tive realmente que dar um olhar novo para o trabalho, mas como te falei, agora acabou. Fecha e vamos defender, porque senão vai ser complicado. Eu tô falando, eu defendo agora em dezembro também, daqui a menos de um mês. Então, eu tô nervoso já. E o professor, acho que o Bido é da FGV, né? O professor Bido vai estar na. O senhor conhece o Não Bido, né? conheço o Bido, eu tive curso, eu fiz um curso com o Bido porque realmente o Bido é famoso nos nossos cursos, mas eu acho que ele vem pela Mackenzie ou pela ISPM. Eu não tenho certeza qual das duas, mas a gente faz umas matérias compartilhadas. Existe um ciclo que você puxa matérias e faz, e eu tive a Uhum. oportunidade de fazer. Eu gostei muito da matéria, mas eu não Uhum. lembro exatamente por qual das duas eu fiz. Mas é um prazer fazer matéria com ele. Faz parecer fácil uma coisa que é uma Sim. coisa. Você não É um replica depois, né? A aula dele. mas é realmente muito bom. Ele vai estar na minha banca, tô nervoso, porque também ele é criterioso, mas torcendo que dê tudo certo. Bom, são 18 horas. Se você quiser esperar mais uns minutos, a gente só está com 3 papers, ou se quiser já começar, aí É, eu acho que a sala realmente é sua, Felipe. tá. Vamos esperar, mas eu mandei mensagem pro meu orientador ver se ele vai entrar nessa ou se ele vai participar da outra. Dá 2 minutinhos dele, a gente começa. Não sei se o Wesley quer tentar testar a tua apresentação, ver se a gente vê se vai entrar direitinho. Beleza. E agora temos suporte para Mac também, se você precisar. Vamos ver. Olá, professor Mafada, boa tarde. Tudo bem, boa tarde, tudo bem? Tudo jóia. Estamos fazendo o último teste Boa aqui tarde. dos slides. Ó, tá aparecendo, Wesley, mas não tá em tela cheia, tá? Tá pequenininho. Então, está Tá acontecendo no aquele modo de problema. apresentação, né? Você enxerga como apresentação e nós como
como apresentador. Se você estiver usando o Mac, está usando o Mac? Não. Não. Não, então, para PC tem um F alguma coisa que você consegue alternar esses módulos. Só um minutinho. Ou, como fizeram na outra sala, se você sair e entrar de volta, quando você entrar, você só tem que escolher o modo apresentação e não apresentador. Tem um truque aí. Eu acho que agora foi. Perfeito. Beleza. Então, acho que podemos começar, Adriano. Não sei. Bom, podemos começar A todos? sala como moderador é sua, Felipe, pode começar. Bem-vindo, professor. Vamos lá. Então, Obrigado. tá. Então, boa tarde a todos e todas. Só tem todos, né, no caso, mas é um prazer receber vocês aqui no SEMIAD. O meu nome é Felipe, estou terminando, se Deus quiser, e a banca também, o doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em administração. O meu orientador é o professor Massada, que está aqui na sala, e sou o moderador dessa sessão. Nós vamos organizar da seguinte forma: a gente vai fazer primeiro as 3 apresentações. Peço para todos se atentarem aos 15 minutos, né, o limite de 15 minutos para cada apresentação. E depois, ao fim, a gente faz o período da discussão até às 7h30, que é quando encerra a nossa sessão. Então, alguma dúvida? Posso seguir? Não sei se alguém quer começar ou se a gente segue a ordem que está no programa. Alguém gostaria de começar? Não? Então, posso começar eu. Só peço licença para compartilhar com vocês. O meu apareceu, tela cheia, Adriano? Só confirma para mim, por gentileza. Beleza. Deixa eu só... Não, saiu. Foi, agora foi, né? Perfeito. Então, tá. Então, eu vou iniciar com a minha apresentação. Deixa eu só botar o cronômetro aqui. Então, agradeço a presença de vocês. O meu nome é Felipe, como eu mencionei, e vou apresentar o artigo que eu escrevi junto com o orientador, o professor Massada, que o título é Estratégia de Dados e Governança de Dados, Evidências dos seus efeitos sobre as capacidades analíticas de Big Data no contexto de ecossistemas. Fazendo uma breve introdução do tema, como a gente já tem, né, discutido aí no SEMEAD e em outros eventos, esse, uh, esse grande explosão dos dados, né, que a gente fala que as empresas estão lidando com um volume cada vez maior, com dados gerados numa velocidade cada vez maior, e isso está trazendo uma série de novos desafios para as organizações, em como extrair valor desses dados, né, como analisar esses dados de uma forma adequada. Quando a gente traz esse contexto, né, de intenso fluxo de dados para os ecossistemas, a gente vê que esses desafios são ainda maiores, porque a gente observa que em organizações diferentes, né, em sistemas de múltiplos atores, essa troca de dados é ainda mais desafiador, porque cada organização com suas políticas, com suas diretrizes, isso gera um desafio para os negócios. Quando a gente vai para olhar na literatura, nós percebemos que poucos estudos trazem esses conceitos de estratégia de dados, de governança de dados, na perspectiva dos ecossistemas. Então, se fala muito em estratégia de dados para dentro da organização, em governança de dados para dentro da organização, mas ainda tem limitados estudos que abordam esses dois conceitos, pensando em ecossistemas e pensando em como desenvolver as capacidades analíticas de Big Data em ecossistemas. Então, pensando nesse paradigma inicial, nós chegamos à seguinte questão de pesquisa: qual é o efeito da estratégia de dados e da governança de dados nas capacidades analíticas de Big Data? Vou falar um pouquinho mais desses conceitos na sequência, mas o nosso objetivo, então, é testar empiricamente, sobre a lente da teoria da orquestração de recursos, os efeitos da estratégia e da governança de dados sobre as capacidades analíticas de Big Data. E por que nós escolhemos a teoria da orquestração de recursos? Essa teoria ela é muito usada quando se fala de ecossistemas de inovação. E de onde é que ela surgiu? Ela é como se ela pegasse a parte da Resource-Based View, que fala de recursos, e combinasse com a teoria das capacidades dinâmicas para conseguir responder às mudanças do mercado, né? As mudanças do ambiente. A teoria ela propõe 3 processos
que auxiliam a converter recursos em valor. O primeiro processo é o de estruturação, em que se organiza os recursos. O segundo processo é o de agrupamento, em que esses recursos são combinados de uma forma complementar. E o último processo é referente à mobilização dos recursos, em que esses recursos são utilizados para a geração de valor. Então, o nosso trabalho ele inova ao aplicar a teoria da orquestração dos recursos para tentar entender a estratégia e a governança de dados no conceito de ecossistemas. Então, pensando dados como um recurso capaz de ser orquestrado por esses diferentes atores de uma forma sinérgica. Agora sim, falando um pouquinho dos conceitos, a estratégia de dados, ela define objetivos, metas, indicadores que busquem trazer os dados para a realidade estratégica, né? Como eu vou utilizar esses dados de uma forma estratégica no meu ecossistema? A estratégia, a literatura aponta que ela define prioridades, investimentos, ela fala a questão de quais indicadores vão ser utilizados, qual periodicidade vão medir esses indicadores estratégicos. E quando a gente traz a estratégia de dados para o contexto dos ecossistemas, a gente vê muito a questão da sinergia, de como a estratégia pode fazer com que duas organizações se alinhem, que exista essa convergência nos objetivos envolvendo dados. E quando a gente traz para a lente da teoria da orquestração de recursos e pensa nos processos teóricos de estruturação, agrupamento e alavancagem, a estratégia ela trabalha muito na questão da estruturação. Então, como é que eu vou estruturar os meus recursos informacionais de uma forma estratégica para que depois eu consiga agrupar eles e alavancar eles de uma forma a otimizar as capacidades analíticas e, consequentemente, gerar valor para os dados. O outro conceito que a gente aborda na pesquisa é a governança de dados. A governança, ela consiste em estruturas, políticas, diretrizes, normas que garantem o uso ético, seguro e confiável dos dados. E isso, pensando em ecossistemas, é cada vez mais importante, né? Então, não adianta cada empresa ser um silo de dados e não haver esse compartilhamento, porque é uma oportunidade desperdiçada. Então, a governança traz muito esse aspecto que vai permitir que os dados circulem entre diferentes atores de uma forma segura e ordenada. A literatura propõe que a governança é composta por três principais mecanismos: os estruturais, que envolvem a definição de estruturas organizacionais, papéis e responsabilidades perante os dados; os procedurais, que envolvem a definição de políticas, normas, diretrizes envolvendo os dados; e o terceiro mecanismo é o relacional, que fala da questão da como é que vão ser comunicadas essas diretrizes de governança, como é que eu vou capacitar as pessoas em relação à governança de dados. E, novamente, né, quando a gente olha isso na perspectiva dos ecossistemas, a governança ela acaba promovendo a interoperabilidade, ela facilita o fluxo de dados, e isso a literatura aponta que vai ser cada vez mais importante em ecossistemas cada vez mais interconectados. O último conceito que a gente estuda nessa pesquisa, que é a nossa variável resposta, são as capacidades analíticas de Big Data. A literatura define ela como um conjunto de competências para coletar, integrar e interpretar grandes volumes de dados. O que é interessante é que essas capacidades elas envolvem não só aspectos técnicos, né, que quando a gente pensa Big Data, muitas vezes a gente pensa, poxa, né, vai precisar de um software, de um sistema, mas as capacidades analíticas envolvem também os aspectos humanos e organizacionais, então envolve também a questão das pessoas que vão analisar esses dados, a questão da cultura organizacional, né, se fala muito em cultura data-driven, de uma cultura que suporte o uso desses dados para tomadas de decisão. Então, no contexto da teoria da orquestração de recursos, as capacidades analíticas serão o principal resultado da alavancagem, né, da dimensão de leveraging da teoria. E, na nossa pesquisa, a nossa hipótese é que a estratégia de dados e a governança de dados vão realizar principalmente os processos de estruturação e agrupamento para que as capacidades analíticas consigam fazer essa alavancagem de uma maneira otimizada. Então, eu falei um pouquinho do modelo, mas esse aqui é o desenho dele. Então, nós elaboramos duas hipóteses. A primeira é que a estratégia de dados impacta positivamente nas capacidades analíticas, e a segunda é que a governança de dados tem um efeito positivo também nas capacidades analíticas. Como eu falei, a ideia bebe muito da teoria, né, que a estratégia e a governança vão colaborar para os processos de estruturação e agrupamento, para que os dados consigam ser alavancados através das capacidades analíticas. Para responder
o nosso objetivo, a gente utilizou uma abordagem quantitativa, usando tanto o modelo de PLS quanto o modelo do CB100. Para isso, nós construímos um questionário com 22 itens, e esse questionário, nós tratamos a governança como um construto de segunda ordem. E por que a gente tomou essa decisão? Para seguir, principalmente o Micallef, que é um autor consagrado em governança, então a gente procurou seguir o que a academia já vem trabalhando. Estratégia de dados e capacidades analíticas como construtos reflexivos. Previamente à aplicação do questionário, a gente teve um processo extenso de validação, nós convidamos especialistas e elaboramos um card sort, em que eles agrupavam os itens conforme os construtos teóricos e obtivemos resultados positivos. E também calculamos o índice de validade de conteúdo, também com especialistas, em que eles avaliaram a relevância de cada item para representar o construto. Indo então para a nossa amostra, nós conseguimos 326 respondentes que são especialistas nos seus ecossistemas de dados. A nossa amostra representa bem tanto entidades privadas quanto entidades públicas. A maioria dos respondentes são da área de tecnologia da informação, mas também, né, pensando na apresentação futura aí do Vitor, também bastante contadores e profissionais de auditoria e finanças. E com relação ao porte das organizações, a maioria delas empresas grandes, até porque, né, quando a gente trabalha em ecossistema de dados, normalmente eles giram em torno de uma plataforma, de um sistema, de um orquestrador. Então, isso também já era esperado, essa concentração em empresas grandes. Bom, indo para os resultados, a gente começa com o modelo de mensuração. Então, primeiro, nós tratamos a governança de dados como um construto de segunda ordem informativo reflexivo, composto pelos três mecanismos que a literatura aponta: estrutural, procedural e relacional. Com isso, a gente avaliou também no modelo de mensuração todos os indicadores que o REC propõe, então, confiabilidade composta, variância média extraída, HTMT e o VIF, todos eles dentro dos padrões propostos pela literatura. O nosso modelo estrutural, na figura vocês conseguem ver os resultados, nós tivemos que os efeitos, tanto da estratégia de dados quanto da governança de dados, foram significativos. Então, né, nós confirmamos as duas hipóteses de pesquisa. Em relação ao R quadrado, estratégia e governança explicam 62% da variância nas capacidades analíticas. E com relação aos efeitos, também os efeitos entre moderado e forte, com poder preditivo adequado. Então, os resultados comprovaram as nossas duas hipóteses pelo PLS. Aqui só um detalhe, que entre os mecanismos da governança de dados, só o estrutural não foi significativo, e depois na discussão a gente aprofunda um pouco esse ponto. Com relação ao CB100, né, ele reforçou também os pontos que nós encontramos no PLS, e a grande vantagem de utilizar o CB100 é que eles têm as métricas de ajuste, né, os fit indexes. E quando a gente olha as métricas, todas elas ficaram dentro dos padrões estabelecidos pela literatura, o que reforça a qualidade do modelo para explicar como a estratégia e a governança impactam nas capacidades analíticas de Big Data. Então, com esses resultados, a nossa discussão, a gente confirmou as duas hipóteses. Então, tanto a estratégia quanto a governança de dados têm um efeito positivo nas capacidades analíticas de Big Data. Com relação à governança, o mecanismo estrutural, né, nós identificamos que ele tem um efeito indireto. E por que a gente acredita que tem esse efeito? Porque quando a gente define estruturas de governança, define um comitê, define, né, um grupo decisor, demora até esse comitê entrar em ação. Então, esse efeito dos mecanismos estruturais, eles vêm mais no longo prazo, e a gente acredita que é por isso que não foi significativo no modelo. Outro ponto interessante é que estratégia e governança, elas atuam de forma complementar, pensando na teoria da orquestração de recursos. Então, elas colaboram principalmente para a estruturação e para o agrupamento dos dados. A estratégia, ao definir a definir objetivos, metas estratégicas para os dados, colabora por uma frente, e a governança, ao definir políticas, diretrizes, estruturas de decisão, colabora por outra frente, para que as capacidades analíticas consigam analisar dados bem organizados, com potencial de gerar valor para a organização. As contribuições do nosso artigo, a primeira
são as teóricas, que é a integração entre os conceitos de estratégia de dados e governança de dados em um mesmo modelo empírico, né? Então, pensar essas duas frentes e o impacto delas nas capacidades analíticas. E outra contribuição é trazer essa visão perante a lente da teoria da orquestração de recursos, que é uma abordagem inovadora ao pensar o dado como um recurso a ser orquestrado no ecossistema. Em relação às contribuições práticas, pensando aí nas organizações, nos gestores, a gente tem que o desenvolvimento das capacidades analíticas, ele não é apenas tecnológico, né? Ele passa pelas capacidades humanas, né? E também as capacidades organizacionais, pensando aí de uma cultura orientada a dados, também pela questão do data literacy. Então, o gestor ciente dessas dimensões, das capacidades analíticas, através da governança e da estratégia, ele consegue fomentar o desenvolvimento dessas capacidades e, com isso, extrair mais valor dos dados, tomar decisões baseadas em dados, reduzindo riscos, né? Todas as vantagens que ser data-driven proporciona. E pensando também em gestores, a questão do alinhamento do ecossistema. Então, principalmente em ecossistemas públicos, né, se todo ecossistema trabalhar perante uma estratégia compartilhada, com práticas de governança compartilhadas, isso vai ser positivo e vai fomentar o desenvolvimento das capacidades analíticas do próprio ecossistema. Então, para concluir, a estratégia de dados contribui para as capacidades analíticas ao direcionar prioridades e promover a integração entre objetivos organizacionais e práticas analíticas, né, como eu mencionei antes. E a governança vai por outra frente, ao reforçar a legitimidade, a coordenação, o alinhamento e a segurança também dos dados que circulam entre os atores. Por fim, a teoria da orquestração de recursos se mostrou uma abordagem bem interessante e inovadora para analisar dados em ecossistemas, então, pensando dados como recursos capazes de serem orquestrados por meio dos 3 processos teóricos de estruturação, agrupamento e alavancagem. Aqui eu deixei as principais referências, e se meu cronômetro está certo, eu fiquei bem em cima dos 15 minutos, hein? Então, agradeço, deixa eu parar de compartilhar aqui para vocês. Peraí, que está bem em cima aqui. Foi. E agora, acho que vamos fazer todas as apresentações em sequência, e depois a gente abre para discussão. Então, guardem as suas perguntas para o final, vão anotando. E não sei quem quer apresentar primeiro, Vitor, Wesley, quem é o ficha 2 aí? Eu posso ir, se não tiver problema. Não, fica à vontade. Vocês conseguem ver a minha apresentação? Positivo. Beleza? Então, uma boa tarde ou boa noite a todos. O meu nome é Wesley e eu vou apresentar resultados parciais da revisão de literatura intitulada Systematically Unpacking Data Tensions and Data Frictions in AI, From Trends to Research Agenda. Então, de uma maneira geral, o que a gente sabe da literatura é que o conhecimento que a gente tem a respeito do papel dos dados no desenvolvimento e implementação de IAs no âmbito organizacional tem resultados dispersos e, de certa forma, incipientes, e a literatura também dá uma justificativa para esse cenário, porque pesquisadores dentro dessa área, de uma maneira geral, eles acabam focando bastante na parte de modelos, na parte de algoritmos, na parte tecnológica, e com isso a parte de dados acaba ficando como algo mais implícito, ou em alguns casos acaba ficando completamente deixada de lado. E isso acaba sendo um problema porque, pegando até um pouquinho do gancho da apresentação do Felipe, os problemas relacionados a dados, de uma maneira bem geral, eles vão muito além de problemas relacionados à qualidade e quantidade de dados disponíveis em um dataset. Então, você precisa de uma coordenação dentro da sua empresa, ou então até com outras organizações, caso haja uma colaboração, por exemplo, para você conseguir acessar ou coletar dados, para você conseguir compartilhar esses dados, para poder fazer a gestão desses dados.
definir quais dados podem ser compartilhados e quais tipos de dados são necessários, como processar esses dados da maneira correta e como protegê-los também da forma mais eficaz. Então, essa parte de governança de dados acaba sendo uma coisa muito mais complexa do que parece. Então, a gente entra em dois desafios específicos que são centrais para essa revisão de literatura, que são nomeados como data tensions e data frictions. As tensions, de uma maneira bem geral, elas são demandas que são conflitantes entre si e, ao mesmo tempo, elas são interdependentes. Então, quando você tem esse tipo de situação, normalmente essas demandas, elas talvez não possam ser resolvidas, esse problema talvez não possa ser resolvido, mas essas demandas, elas podem ser gerenciadas ao longo do tempo. E uma situação que isso ocorre, para ilustrar, seria na situação na qual você tem que compartilhar e proteger ao mesmo tempo os dados. Porque o compartilhamento, por exemplo, ele é necessário para, vamos dizer, construir datasets que são robustos para treinar uma inteligência artificial, e ao mesmo tempo você tem que ter cuidado com o tipo e a quantidade de dados que você está compartilhando, porque de uma maneira geral você pode acabar revelando informações cruciais sobre o seu negócio e essas informações acabam te dando uma vantagem competitiva no mercado. Então você tem que achar um ponto de equilíbrio nessas demandas conflitantes e esse ponto de equilíbrio não é uma questão trivial de ser encontrado. E as frictions, de maneira bem resumida, elas basicamente vão representar obstáculos no fluxo de dados entre departamentos, entre sistemas ou então entre organizações. Elas podem surgir de inúmeras maneiras, e uma delas, por exemplo, seriam restrições legais sobre o tipo e a quantidade de dados que podem ser compartilhadas, talvez uma prática de gestão de dados que não é planejada da maneira correta, ou então uma infraestrutura que está aquém do tipo que não favorece totalmente um compartilhamento ideal de dados entre de um ponto ao outro. E com isso, os dados eles podem ser, o fluxo de dados pode ser interrompido de maneira parcial ou até mesmo de forma total em casos mais extremos. Então, de uma maneira bem geral, a literatura ela carece de um link teórico entre o mundo teórico e o mundo prático, no sentido de que os papers teóricos ele tem insights relevantes, mas não quer dizer que necessariamente eles acabem se conectando com o que acontece na prática. Então, esse é um problema. E a gente também carece de um entendimento mais sistemático sobre como essas tensions e frictions elas vão surgir e se desenrolar na prática. E papers empíricos, dificilmente eles vão investigar como que as empresas elas lidam com esse tipo de situação. Então, de uma maneira geral, naturalmente os resultados eles acabam ficando inconsistentes e generalizações acabam sendo prejudicadas por conta desse cenário. Então, eu decidi aplicar uma revisão sistemática da literatura, seguindo o framework de Trainfield, para poder consolidar o conhecimento científico que temos atualmente nesse tópico e também identificar quais são as tendências que estão emergindo dentro dessa área. E tudo isso foi feito tentando responder a seguinte pergunta de pesquisa: como que a literatura aborda os dados e seus respectivos desafios, as tensions e frictions, no desenvolvimento e implementação de IAs dentro do âmbito organizacional. Então, a metodologia que foi implementada, ela seguiu 3 grandes etapas. A primeira delas foi o planejamento da revisão, para poder definir as estratégias para uma coleta sistemática de dados. Então, por exemplo, foi definido como as databases cruciais para coletar os dados a Scopus e Web of Science, devido à sua grande credibilidade no mundo científico. A search string ela foi definida com base nas search string aplicadas e nas palavras-chave utilizadas em outras revisões de literatura, tanto voltada para IA quanto para dados. E também observando como papers teóricos e papers empíricos eles acabavam referenciando, respectivamente, IAs e dados nos seus estudos. A segunda etapa consiste em, basicamente, identificar e selecionar de maneira criteriosa os estudos mais relevantes para o escopo dessa revisão. Então, essa string que foi definida, ela foi aplicada nos títulos, nas palavras-chave e nos resumos dos papers. Foi utilizado também como um critério de filtragem, porque os resultados eram bastante amplos. O critério de qualidade definido pela CABES para coletar papers considerados de alta qualidade,
Então, papers que estão em revistas que têm pelo menos o CABES nível 3 foram incluídos na amostragem. E também foi limitado o campo de atuação para gestão, information systems, inovação, estratégia, empreendedorismo e estudos organizacionais, tudo isso também com base nas definições e nos critérios estabelecidos pela CABES. E aqui na figura que temos no slide, passando de uma maneira bem geral nela, o número de artigos que foram identificados inicialmente, juntando as duas databases, chegou a quase 4.000 artigos. Então, basicamente, 4 critérios de filtragem foram aplicados. O primeiro deles consistiu basicamente em excluir artigos que se repetiam nas databases. O segundo deles foi devido a um problema, entre aspas, que surgiu na database da Scopus, no qual, por mais que esses critérios de filtragem foram aplicados na Scopus, alguns artigos fora desses critérios estavam sendo incluídos na Scopus devido à forma como eles indexam palavra-chave. Então, esses artigos tiveram que ser excluídos à mão no período posterior. E durante todo esse processo de filtragem, no final, eu tive papers que estavam relacionados com o escopo da revisão, 106 papers no total, sendo que 80 deles eram papers empíricos que foram utilizados na parte de análise, e o restante, os 26 papers, eles eram papers teóricos, e eles foram mantidos para poder entender qual que é o desenvolvimento teórico, desenvolvimento conceitual desse tópico que está sendo abordado na revisão. A terceira e última etapa, seria basicamente a análise e a disseminação dos achados. Como foi dito inicialmente, é uma análise preliminar, então ela é feita com base na análise de 30 dos 80 artigos empíricos. Foi utilizada uma forma mais indutiva para poder analisar os dados. Então, se a gente olhar rapidamente para a tabela que se encontra nesse slide, essa análise indutiva permitiu, por exemplo, identificar qual o nível de análise que foi abordado em cada estudo, se eles ficaram no nível mais organizacional, se eles adotaram um nível mais macro, um nível mais micro, por exemplo. Se o papel dos dados ele foi mencionado de uma forma mais explícita, ou se foi alguma coisa mais implícita, e também como essas tensions e frictions elas surgiam, se elas forem identificadas no estudo, e por aí vai. Então, passando ali pelos resultados e pela discussão preliminar com base nesses 30 artigos, eu consegui identificar que os dados, obviamente, eles estão ali nesses estudos, mas sem grandes surpresas, muitas situações eles estão de maneira mais implícita. Em algumas situações, os dados eles acabam emergindo naturalmente nos achados, mas eles não são aprofundados normalmente, porque o foco, de novo, consiste mais na parte de algoritmos, na parte tecnológica. Esses achados eles são relevantes, mas do ponto de vista dessa revisão, eles acabam sendo um achado incompleto porque eles deixam a parte social mais de lado. E com isso, conforme pode ser observado, por exemplo, quando você deixa essa parte social de lado, você não consegue entender exatamente como as organizações elas lidam com essas demandas conflitantes, como elas lidam com esses obstáculos nos fluxos de dados, e tudo isso acaba impactando de forma bem significativa, bem substancial, o desenvolvimento ou implementação de IAs. Então, uma sugestão fica abordar as tensions e frictions em estudos futuros, para deixar o dado com a mesma relevância do que a parte tecnológica, a parte de IAs, e aí você consegue estudar IA como um fenômeno sociotécnico. Eu vou voltar mais nessa parte mais para frente, para dizer a importância disso. O outro achado é que há muitos mecanismos na maioria dos estudos, então os resultados eles são basicamente resultados focados num intervalo pequeno e fixo de tempo. Esses resultados, obviamente, eles são relevantes e eles são bem-vindos nessa parte de tensions e frictions, que é muito pouco abordada nos estudos. E eles fornecem uma visão mais de curto prazo que pode servir de base para estudos mais longitudinais. E aí, nesses estudos longitudinais, a gente pode entender se esses mecanismos eles vão se repetir ao longo do tempo e podemos identificar quais são as similaridades e diferenças quando o contexto começa a variar. Então, se a gente tem os mesmos padrões em diferentes setores, os mesmos padrões quando há uma colaboração ou um desenvolvimento mais individual e por aí vai.
Então, esses estudos temporais eles são bem-vindos e escassos na literatura, e eles provêm uma visão mais de um resultado em implicações mais de longo prazo. O escopo analítico adotado, eu sugiro que ele seja também um pouco mais amplificado, porque a maioria dos estudos eles focam no nível organizacional, o que não é necessariamente um problema, porque esses insights eles podem ser úteis para empresas que têm a expertise e o know-how necessário para desenvolver de maneira autônoma inteligência artificial. No entanto, ficaria mais interessante ter um nível mais macro, um nível sistêmico, ou então múltiplos níveis, para você conseguir identificar o impacto de stakeholders diretos e indiretos na implementação e no desenvolvimento de IAs, e esses insights, obviamente, eles ficariam mais próximos da realidade. E, especificamente no nível sistêmico, no nível que há colaborações, por exemplo, os insights eles seriam interessantes nas situações nas quais temos de um lado uma empresa que tem um know-how técnico para desenvolver algoritmos e do outro lado empresas que têm o conjunto de dados e o know-how do business. Então, essa é uma situação muito comum e os insights seriam úteis nesse tipo de situação. Por último, a maioria das contribuições teóricas elas focam mais em testar ou fazer pequenos ajustes em teorias ou frameworks já existentes, o que não é um problema, mas abordando a IA como um fenômeno sociotécnico, ele abre possibilidades para, vamos dizer, você desafiar o status quo, vamos dizer. Porque a ideia seria basicamente você entender o que de fato pode ser explicado com esses frameworks ou teorias já existentes e o que de fato é novo e talvez possa até desafiar essas preconcepções que temos de achados passados. E é aí que, de fato, o avanço científico acaba acontecendo de forma mais substancial. Então, a literatura mesmo sugere que quando você aborda a IA como um fenômeno sócio-técnico, você tem mais possibilidade de fazer isso porque você não tem só a parte técnica, mas você tem a parte social e, mais especificamente, nessa parte social você tem, vamos supor, você pode ter uma colaboração, você pode ter ali problemas ou então conflitos de interesses naturalmente vão emergir entre essas partes colaborantes. Você tem um impacto que pode ter de stakeholders indiretos, eles podem exercer certa influência, como órgãos reguladores, por exemplo, eles podem exercer uma influência significativa nesse ambiente, e isso é o ponto-chave para justamente ter essas contribuições que são mais, vamos dizer, substanciais nesse aspecto. Aqui eu apresento as referências que foram citadas ao longo da apresentação e eu agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. Beleza, parabéns pela apresentação. Então, como eu falei, a gente vai fazer a parte das perguntas no final. Vitor, agora fica à vontade. Eu vou passar um minuto Perfeito. também. Uma boa tarde, uma boa noite a todos. Felipe, eu acredito que teu som esteve um pouco baixo. Não sei se Meu, compreendi, mas senti. Isso, eu falei que fica à vontade, pode apresentar. perfeito. Certo. Então, então uma boa tarde, uma boa noite pro Wesley, em especial, pelo avançado do horário, no fuso horário, né? Dando seguimento à apresentação, falando um pouco mais, falando sobre percepção dos alunos de ciências contábeis, sobre segurança de informação e sua relação com a prática contábil. A ideia é trazer mais sobre esse trabalho foi desenvolvido inicialmente como um trabalho de conclusão de curso do então aluno João Batista Boscaini, com a orientadora Giovanna Sodi Schiavi e com meu auxílio enquanto mestrando da mesma orientadora, eu, Vitor Moraes, quanto auxiliar nesse desenvolvimento das pesquisas, certo? Inicialmente, falando, tendo a introdução e aproveitando bastante do que foi trazido inicialmente nos dois trabalhos já apresentados, a gente tem nesse contexto de avanço tecnológico, de mudança e de evolução, não é distinto no contexto contábil de informação, informatização contábil. A gente tem um momento de avanço e de surgimento de novas tecnologias, de novos formatos de utilização desses dados, que estão associados a uma elevação do risco de segurança de informação.
quando a gente olha sobre essa ótica no campo da contabilidade, a gente percebe o contador enquanto analista de dados, em última forma, o acesso e a gestão desses dados, frequentemente dados sensíveis de clientes, pessoa física ou majoritariamente pessoa jurídica, é crítico, é absolutamente relevante para o contexto profissional desses contadores. A gestão correta da segurança e segurança da informação é crítico para esses profissionais em particular. Então, com essa prévia contextualização, tem-se a justificativa de uma pesquisa que tem o objetivo de aproximar a segurança da informação da prática contábil. A gente vai ver ao longo do trabalho esse distanciamento entre a prática e o conceito, a compreensão de segurança da informação. Esse distanciamento acaba sendo problemático, na justificativa do estudo que reside essa. É disso que reside a justificativa do estudo. Dessa forma, a gente tem um problema de pesquisa e o objetivo, né, partindo do problema de pesquisa, é a percepção dos alunos de ciência contábil da Universidade Federal do Rio Grande do Sul sobre a segurança da informação e sua relação com a prática contábil. De forma mais direta, o objetivo é analisar essa percepção desses alunos. Percebam aqui que a gente não está enfatizando um caso de ensino ou como se dá esse aprendizado, mas o produto disso, o produto dessa percepção desses alunos sobre a segurança da informação e como isso acaba se conectando com a prática ou não. A fundamentação teórica do estudo podemos partir da segurança da informação e as suas práticas. Então, já comentado anteriormente, a ideia de ter um avançar de tecnologias inevitável e inerente do contexto que a gente vive, não é alheio na contabilidade. E, especialmente no contexto brasileiro, a gente tem uma particularidade da Lei Geral de Proteção de Dados, da LGPD, que ela é um tanto quanto mais explícita no tratamento de dados que antes não era regulamentado da mesma forma. Nessa lógica, a gente tem de forma mais explícita essa demanda do contador por ter a compreensão e ter a aplicação de segurança da informação. Tá? Na área contábil, em particular, voltando a essa ideia de ter controle de acesso, criptografia e outras medidas de conformidade legal, para evitar não só uma questão de penalização, mas ter uma adição de valor na ótica da privacidade do cliente, de ter a garantia de que seus dados estão sendo geridos de forma adequada e, dessa forma, tendo um serviço adequado. E, para tal, a gente tem esse reforço da atuação do contador com segurança de informação, a ideia de que ele tem que estar capacitado e tem que compreender medidas preventivas da segurança da informação, desde o início de uma formação a nível de graduação ou técnico. Para a realização desse estudo, tem essa metodologia com o principal técnico de coleta de dados, a utilização de grupo focal, sendo complementada com observação e questionário aplicado antes e depois da atividade proposta. Reforço aqui que a ideia é analisar a compreensão dos alunos e não discorrer sobre a atividade que foi realizada nem a atividade que foi realizada com os alunos de graduação. A coleta desses dados ocorreu em abril de 25, sendo 34 alunos participantes da disciplina de Informações Gerenciais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, uma disciplina de final de curso que enfatiza, inclusive, a segurança da informação. Como a análise desses dados, podemos partir da caracterização da amostra, da compreensão de quem são os respondentes, quem é o público que foi entrevista, que foi parte do grupo focal. Predominam jovens adultos, com idade entre 20 e 25 anos, compreendido como um aluno de graduação típico, sem grande distinção entre gênero e sexo. E em relação à atuação profissional, 53% responderam que atuam na área contábil. 50% se aproximando da metade, então metade deles atuam na área contábil. Desta metade que atua na área contábil, predominam a atuação no escritório contábil
mas seguido de forma próxima, né, por 3 categorias: consultoria financeira, auditoria e departamentos internos. Definida essa amostra, segue-se para a familiaridade desses estudantes com segurança da informação prévia à execução da atividade, e o grupo focal deixou explícito que o nível de familiaridade desses estudantes com segurança da informação e com lei geral de proteção de dados, ele é algo entre o básico e o intermediário, muito distante do conhecimento pleno, avançado e suficiente que se espera para uma atuação contábil a nível de mercado, quando se trata de segurança da informação e de lei geral de proteção de dados. Mas o que se deve a essa dificuldade de adoção que foi definida anteriormente? Quando feitas os grupos focais, as entrevistas, foi definido que a falta de estrutura organizacional, uma cultura de segurança da informação que é insuficiente, ela é inexistente, na verdade, a dependência de terceiros no processo e a percepção limitada sobre o papel do contador, ou seja, de forma bastante agregada, uma ausência de agência do profissional de contabilidade e de talvez até dificuldade de compreensão de que é uma necessidade sua a compreensão desse tema. Apesar de ser algo disposto em conselho, algo definido como sabido pelos técnicos, não é algo utilizado na prática ou sequer compreendido a nível acadêmico por muitos desses respondentes, no caso aqui, alunos de graduação. Em suma, uma dificuldade e uma agência bastante limitada da atuação desses alunos que são passivos em relação às questões de segurança. Uma vez feita a atividade em sala de aula, uma abordagem prática sobre segurança da informação e lei geral de proteção de dados, houve daquela amostra preliminar de uma compreensão de baixa preparação acadêmica e profissional, foi compreendido que essa abordagem prática para tratar de segurança da informação e de proteção de dados foi eficiente, foi eficaz para sensibilizar e conscientizar esses alunos. Algo que não se tinha, algo que na literatura não se tem, não é confirmado quando se busca abordagens teóricas. Isso é, uma abordagem teórica na literatura seria insuficiente para a compreensão dos alunos. Aqui há uma argumentação e um achado de que a abordagem prática seria mais adequada para sensibilizar esses graduandos. De forma a concluir o texto, inicialmente, os alunos de graduação tinham pouco conhecimento sobre conceitos de segurança da informação e lei geral de proteção de dados, tanto no nível acadêmico quanto no nível prático, com um incentivo de uma abordagem prática em nível de graduação. Eles foram sensibilizados, foi eficaz nessa sensibilização e conscientização, num contexto bastante limitado, de uma amostra restrita, em um ambiente restrito de uma única universidade federal em uma das universidades das federações dos estados do Brasil. Como contribuição desse trabalho, tem-se a importância, prova da segurança da informação na formação acadêmica, sendo inicialmente insuficiente. Então, essa afirmação de que, dada a literatura que segurança da informação é importante para contadores, é parte do currículo. A abordagem teórica é insuficiente, uma abordagem prática para esse exercício se demonstrou eficaz, se demonstrou mais eficiente nesse sentido. Ainda, a causa mais explícita, o argumento mais frequente para essa falta de compreensão seria a falta de agência desses profissionais. Deixo algumas referências bibliográficas principais e agradeço a atenção de todos. Beleza, parabéns, Vitor, pela apresentação. E agora, pessoal, iniciamos o momento de discussão dos artigos. Não sei se alguém quer começar, se querem fazer primeiro o meu, depois do Wesley, depois do Vitor, ou fazemos todos juntos. Eu posso começar, já que para quebrar o gelo, tá? Então, eu achei os artigos todos muito legais. Vou começar pelo
do Wesley com algumas sugestões, algumas reflexões que eu tive quando eu li o artigo. Primeiro que eu citei vários autores que tu citou no meu, então o Micallef, ali, o Vander, não sei o que lá, que esqueci o nome agora. Então nós temos aí, acho que como tu pesquisou dados, tu falou ali também na questão de, né, dessa interoperabilidade, de contextos multiorganizacionais, então acho que a gente teve bastante cruzamento de literatura aí. E o que eu podia dar de sugestão, eu acho que, né, pensando aí que tu tem que fazer os 4 artigos para terminar o doutorado. Primeiro, eu não sei se nas, porque a estrutura do teu texto me chamou a atenção porque é um pouco diferente do que a gente está acostumado ali de itens, né? Então, se tu for submeter para algum periódico, dependendo, só melhorar a forma, é só formato, tá? Não é conteúdo, de como as sessões são escritas, né? Os capítulos, as subseções, organizar um pouquinho melhor, seria uma sugestão que eu te faria. Outra que eu também, quando eu comecei a ler, eu pensei, ué, mas o Wesley esqueceu de colocar a figura aqui. Depois eu vi que ela estava no final. Mas, normalmente, a gente coloca a figura no lugar que ela tem que ser, nas submissões de journal, né? No lugar que ela tem que ser, e depois a gente anexa ela numa qualidade melhor para o editor conseguir colocar lá. Tá? Então, dependendo se for submeter para um journal, eu recomendo tu colocar a figura no lugarzinho ali, que estava ali, insert figure one. Deve ser, ué, mas cadê? Né? Essa é uma dica que eu acho importante. No inglês e no português também, em vários trechos do teu artigo, tu falou assim, I also, I refer, I offer, I argue. E normalmente a gente escreve em voz passiva. Então, tirar a voz da primeira pessoa, né, do eu, e colocar em voz passiva. Tipo assim, it's argued, or it's discussed. Né? Tirar o da primeira pessoa, eu acho que vai melhorar bastante a forma como né, da redação do artigo. Outro ponto, que desse aqui é mais, mais importante, eu acho. As revisões sistemáticas, se a gente for para pensar agora com a IA ela nos dá uma mão na roda na revisão sistemática. Eu confesso que eu fiquei um pouco triste, porque quando eu fiz a minha, eu fiz no modo hard. E hoje em dia, querendo ou não, a IA sistematiza bastante para nós, né? E os journals já estão cientes disso, né? Que a IA nos ajuda bastante a fazer a revisão sistemática. Então, eles estão sendo cada vez mais criteriosos em aceitar as RSLs. Claro, cada periódico tem os seus critérios, mas o que elas estão focando muito é nos fenômenos, né? Então, como que a tua revisão sistemática, que fenômeno que ela está descrevendo? Por que esse fenômeno é importante? Né? E nessa linha, tu conseguir, dependendo, botar, fazer figuras e tabelas mostrando, por exemplo, nas pesquisas futuras, botar uma tabelinha assim, os principais tópicos de pesquisa futura foram tal, 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 tal. Tu já faz isso em forma de texto, mas a visualização, enquadrar isso como um fenômeno emergente, é uma alternativa, é um padrão que as revistas vão gostar. Porque se a gente fica muito na parte de só mostrar números, né? Falar, esse aqui, né? As revistas, não que eu acho que tu tenha feito isso, tá? Mas articular melhor os resultados pensando em por que alguém vai se interessar em ler aquilo ali se a gente já faz, bem dizer, quase automático na IA, né? Tô exagerando, tá? Mas eu sinto que os jornais estão cada vez mais preocupados em ver em uma RSL ou que estude o fenômeno, né, que fale por que aquele fenômeno é importante, ou que aponte direções futuras de pesquisa, a maioria já faz isso, mas isso por si só eu tenho visto que não é mais suficiente, elas não têm aceitado mais, e elas têm valorizado muito né, essas articulações em forma de tabelas, em forma de figuras, para, né, fazendo a triangulação e chegando num resultado interessante para a revisão. Então, pensando em publicação, eu pensarei, e eu também fiquei curioso, só para parar de me palestrar, por que tu botou provisório? O que tu pretende fazer mais ali, de que tu botou, né, preliminary results? O que tu pretende fazer além do que tu já fez? Bom, primeiramente, obrigado pelas sugestões. E primeiro eu tenho que fazer a análise dos outros papers, né? Porque a análise para esse artigo que foi submetido para a conferência específica foi a análise baseada somente em 30 dos 80 artigos. Então tem que ter a análise dos outros 50.
artigos. E eu acho que essa é a parte mais importante, né? Para você ter a análise completa, porque esses achados eles podem acabar mudando de alguma forma, já que não foi a maioria dos artigos que foram analisados ainda. E algumas ideias que eu tenho em mente pro momento, talvez atualizar, fazer uma nova rodada de revisão para dar uma atualizada um pouco antes do processo de submissão, porque a janela ali, o time frame vai até, se eu não me engano, até o final de janeiro desse ano. Então, eu acho que é importante você fazer uma atualização e tentar incluir alguns artigos mais recentes, vamos dizer assim, justamente pela grande quantidade de publicações que tem. E eu tenho visto muito essas call for papers, muito focada nessa parte de IA, algumas focadas nessa parte de dados. Então, pode ter alguma coisa que esteja faltando e esses novos artigos eles podem acabar acrescentando algum achado diferente ou eles simplesmente podem corroborar o que já está no paper. Beleza. Nessa linha do que tu falou, também tem uma sugestão, porque Uhum. a IA, né, acho que todo mundo sabe, que ela muda muito rápido. Então, dependendo, avalia, porque se tu demorar muito para ler esses 50 que faltam, a IA já mudou, já, sabe? Então, dependendo, avalia, porque como tu já tem uma parte relevante dos achados ali, quem sabe tu reduz um pouco o filtro, porque eu receio que talvez tu vai perder tanto tempo lendo esses outros 80, escrevendo tudo de novo, que daí a IA já mudou e daí as tensões, né, já são diferentes. Então, né, fazer aí um trade-off se realmente esses outros que faltam vão agregar alguma coisa substancial ou se o que tu já tem já é suficiente antes que a IA mude e que, né, venham novos paradigmas. Porque pensa, já deve terminar, até a revista aceitar, até sair para publicação, a IA já, já, né, já dominou o mundo. Eu agora. Tá, deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui, depois eu passo a palavra para os colegas. Mas acho que é isso. Assim, mas a minha dica especial é só porque é, não pensa nessa questão do timing, tá? Se vale a pena realmente incluir esses outros. Dá uma olhada na voz passiva quando tu for escrever. Tenta organizar um pouquinho melhor em tabelas, em figuras, né? Além daquelas duas que tu já colocou. E tenta dar uma pesquisa depois que é Systematic Phenomenons Focus Systematic Literature Review, tá? Que daí é a tendência agora, uma vez que a IA já muito da revisão ela já faz. E agora eu passo para os colegas para não tomar a sessão toda. Eu vou, com relação ao Wesley, eu fiquei curiosíssimo, Wesley, que por não ter emergido essa tua explicação que ainda faltam papers para ler, ela foi muito bem-vinda. Mas eu esperava, quando você falou em tensões, fricções, eu esperava que emergissem categorias relacionadas ao framework regulatório. Quer dizer, a Europa hoje tem um framework regulatório muito mais maduro, por exemplo, que outros países, enquanto os Estados Unidos se preocupa muito com o indivíduo, mas o próprio arcabouço ele é mais fragmentado, quer dizer, na verdade as empresas têm medo de liability, mas daí dizer que existe um framework, a gente está bem longe disso. E eu realmente esperava que tivesse emergido alguma categoria dizendo, olha, lugares mais regulados ou menos regulados, ou assim, assado. Espero que apareça essa categoria com o final da leitura, porque quando você explicou a tensão, para mim era uma novidade, eu fiquei encantado com a ideia das tensões, das fricções, etc., e de como tratar. Eu tenho que compartilhar esses dados e não posso compartilhar. E daí eu falei, mas como é que não me apareceu categorias para frameworks, quer dizer, fala um pouquinho para nós sobre isso. De repente, se você já tem uma visão sobre isso, como é que você está enxergando isso para o teu trabalho como um todo também, porque a revisão é só um pedacinho do teu trabalho, imagino. Sim, sim. Obrigado pelo comentário. Essa é uma das atualizações também que eu estou fazendo na revisão, para deixar mais claro quais são exatamente os tipos de desafios, porque é um processo que você vai aprendendo, né, conforme o tempo, e eu encontrei uma forma melhor de fazer uma distinção entre essas tensions, e as frictions seria mais como eu posso dizer, o outcome. Então,
conforme o tempo foi passando, eu percebi, até com outro estudo que eu fiz com outro paper, que essas tensions, elas podem resultar nessas frictions. Então, eu dividi em categorias diferentes e eu fui mapeando exatamente. São 3 categorias, mais ou menos, e uma delas é justamente a parte regulatória. E ela surge bastante nos, nos papers, essa parte de regulação, propriamente dita. Então, ela está lá nessa parte mais atualizada do paper, né, digamos assim, nessa nova versão, e ela com certeza vai ter uma posição de destaque maior nessa revisão, com certeza. Já anotei teu nome aqui, estou esperando para ler essa versão 2.0 do paper, porque o marco regulatório europeu hoje praticamente é uma referência para nós em termos Sim, próprio trabalho que foi feito, dos grupos de pesquisa que participaram, eles sim. estão no Substack e tal. Uhum, E eu estou muito curioso para ver aonde, como é que isso vai se expandir para o resto do mundo agora, né? uhum, sim. E tem o que me deixa mais curioso também é essa parte aqui na Europa está tendo essa discussão eles estão desenvolvendo esse AI Act, que é basicamente para definir exatamente quais são as IAs que podem ser desenvolvidas, quais que são de alto risco, quais que têm o menor risco. E é uma discussão que vai e volta a nível ali do parlamento. As empresas aqui, elas reclamam que isso vai reduzir ainda mais a competitividade comparado com os outros lugares, como os Estados Unidos, que tem uma parte regulatória mais, vamos dizer, flexível. E eles reclamam também muito dos altos custos, principalmente para startups, para poder fazer o compliance e tudo mais. E eu tinha visto uma publicação hoje, se eu não me engano, no LinkedIn, que parece que eles querem remover essa obrigatoriedade desse ato de mostrar exatamente se é um sistema de alto risco ou não. Então, tem agora do lado os pesquisadores e tudo mais reclamando dessa guinada que eles estão dando para uma coisa mais flexível, e do outro lado, acredito agora que as empresas estejam mais satisfeitas nesse aspecto. Então, vai ter esse AI Act, isso é uma discussão que já está rolando faz tempo, e entrando em parte de regulação também propriamente dita. A própria GDPR é vista com um certo problema por aqui, porque ela não foi feita pensando em IA. Ela surgiu muito antes. Então, isso é uma característica também específica da Europa, por exemplo, porque você tem a GDPR a nível do bloco, mas cada país tem a sua própria lei. E às vezes uma é conflitante com a outra. Então é muito comum você ter alguém está desenvolvendo alguma coisa ou utilizando alguma coisa com dados que chega, pô, se eu for seguir a GDPR, eu não vou seguir a lei desse país, mas se eu seguir a lei desse país, eu não vou conseguir seguir a GDPR. O que que eu faço? Como é que eu fico agora? Então você tem esse tipo de problema aqui na Europa. Eu vou liberar também a palavra, porque senão eu vou monopolizar, porque cada vez que você fala alguma coisa, já me ocorrem mais 3 perguntas aqui. Eu vou. Meu moderador Felipe aí, por favor. Não, fica. Vamos ver. Mais alguém tem alguma pergunta pro Wesley? Se não, acho que já foi. Já foi 15 minutos do Wesley, acho que foi já, né? Então, pode passar pro. Posso ficar por último, né? Vamos passar pro Vitor, então. Então, eu também peço licença para ver os trabalhos. Vitor, eu achei bem legal também. Né, sou professor, então eu gosto de saber essas experiências de sala de aula. Deixa eu ver o que que eu anotei aqui. Ah, tá. Eu notei pouca coisa, tá? Mais uns detalhezinhos. Algumas citações, tu colocou algumas maiúsculas e algumas minúsculas. Então, só para cuidar isso. Mas é detalhezinho. Ixi, agora esqueci uma coisa aqui que o minha letra está muito feia. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Lembrei. Na parte dos resultados, né, ele é bem dividido nas três perguntas. E eu sugiro tu fazer depois desses três um capítulo de discussão para articular um pouco melhor como uma se relaciona com a outra, se relaciona com a outra. Mas é só para, né, só para dar uma azeitada final, talvez uma página de discussão, articulando ali os três de uma forma mais consistente. Mas
É bem dizer isso. De curiosidade, eu trabalho com bastante contador e realmente essa questão da segurança é um ponto que, né, para o futuro vai ser bem importante. E deixa eu te fazer uma pergunta barra provocação. Né, eu tenho visto que, até pensando na orquestração, né, que essa parte, né, pensando aí a parte do, né, o social, toda essa parte, é cada vez mais centradas em plataformas. Me corrija se eu estiver errado, tá? Que eu não sou da contabilidade. É cada vez mais centradas em plataformas. E a impressão que eu tenho é que isso ocorre de uma forma cada vez mais automatizada. Então, a minha dúvida é como o contador se insere nesses processos que estão sendo cada vez mais automatizados. Como é que vai ser o futuro do contador? Porque, né, no teu trabalho se preocupa com a segurança, mas até que ponto esses fluxos, né, esses dados contábeis, o contador vai mexer cada vez menos com eles, porque eles vão ser cada vez mais automatizados, e talvez o contador sobe mais algumas decisões. Eu não sei, comenta um pouco sobre isso. Oh, Eu fiquei curioso. perfeito. Agradeço a consideração, Felipe. E interessante essa abordagem, porque a gente acaba tangenciando essa questão no texto, né? Realmente, se tem um perfil e uma cultura do contador ter uma abordagem mais operacional e mais passiva em relação ao seu trabalho, de executar tarefas sem ter uma apropriação e uma gestão, uma tarefa que normalmente é delegada a administradores, a outras áreas de atuação próximas, né? Bastante correlatas. E no nosso texto, para segurança de informação, a gente encontra algo semelhante. O contador, ainda que ele deva, precise atuar com certa agência, enquanto efetivo gestor de dados e administrador de dados, nesse contexto de segurança de informação, ele está acostumado a uma atuação mais passiva, mais operacional. Então, seja no contexto de segurança de informação ou no contexto mais amplo, imagino e se sabe, se é esperado que a atuação do controle seja cada vez mais gerencial e menos operacional. Quando eu digo gerencial, não é uma função de rivalização com a figura do administrador, por exemplo, mas enquanto analista de dados. Tá? Tomando decisões a partir dos dados, tratando a informação que decorre dos dados, mais que se preocupar com os dados em si, se faz algum sentido. Beleza, obrigado. Agora abro para os colegas, ver se tem alguma contribuição para dar para o Vitor. Vitor, gostei muito do seu paper, eu li hoje pela manhã. Achei ele bem redondinho, bem encaixadinho. Fiquei extremamente curioso. O Felipe estava falando aquela questão do ser professor, e a gente, quando é professor, a gente ensina lá que sistemas de informação começam com os assírios lá, que tinham as tigelinhas e botavam lá, marcavam os bois nas tigelinhas. Na verdade, quando a gente fala em segurança da informação, hoje a questão da tecnologia ela vem para fragilizar a segurança da informação. Eu fiquei muito curioso em ver não só com os alunos, mas de repente você aproveitar essa questão do tension que surgiu aí, ou de repente uma revisão sistemática. Eu gostaria muito de saber como é que os egressos, como é que as empresas estão tratando essa questão da segurança da informação num olhar da contabilidade, porque eu já vi muitas situações em projetos de consultoria onde o pessoal está tão nervoso com segurança da informação que começa a impedir processos de acontecerem. Não, não pode passar isso, não pode passar isso, não pode passar, que daqui a pouco o processo com o cliente está tudo travado, com o fornecedor está tudo travado, porque ninguém quer compartilhar a informação. O Wesley estava falando das tensões com relação à inteligência artificial, mas eu acho que nós temos tensões acontecendo até em função da própria segurança da informação entre os stakeholders, entre os players. Fica aqui, eu acho que talvez mais no sentido de considerações que vale a pena ampliar isso. Eu acho que ficou bacana e pode ser levado para frente outras versões, outras revisões, outros levantamentos. Eu não sei como é que você vê isso hoje, como é que o Felipe vê isso também. Interessante a abordagem, né? A gente tem aqui um corte bem cross-set, né? No momento de sétimo, oitavo semestre de aluno de graduação, né? Nesse contexto, a ideia de trabalhar isso com egressos, talvez até no momento inicial do curso, algo como um estado de prévio
digamos assim, né, de menor impacto do curso de graduação nessa compreensão desses alunos também pode ser bem interessante. Agradeço, Adriano. Se me permite, essas tensões e fricções estão por tudo, né? Ainda mais com os dados, né, circulando cada vez mais e a IA bebendo desses dados. Então, realmente, acho que é o desafio para o futuro, né? Tanto que, se a gente for ver a quantidade de sessões discutindo dados aqui no SemiAd, acho que a gente tem aí um reflexo desses desafios futuros. E eu provoquei dos contadores, mas eu sou estatístico de formação. Mas para estatística também, menino, a IA, né, ajuda bastante, né? Se antes eu tinha ali o operacional de fazer os cálculos, hoje a IA faz em 2 segundos. Então, a gente tem que, né, refletir aí o nosso novo papel nessa sociedade conectada. Tem algumas teorias que falam disso. Eu também, só de sugestão, tem uma teoria que é curiosa, que é Evolutionary Governance Theory, teoria da governança evolutiva, que é do Paolo alguma coisa, esqueci o nome dele, que ela fala justamente que a governança ela vai se moldando conforme ela bebe um pouquinho da teoria geral de sistemas, que ela diz que a governança vai se moldando conforme a sociedade vai vai caminhando, né? Então, a ideia é que a governança vai evoluindo para responder essas novas demandas da sociedade. E se a gente pensar toda essa questão, né, da troca interorganizacional, da IA, né, dos próprios dados contábeis, essa teoria argumenta que a governança vai evoluindo para, né, hoje a gente estuda muito governança de dados, mas será que no futuro toda governança não será de dados, de certa forma, né, já que tudo são dados? Então, são reflexões interessantes, né? E, inclusive, até na parte da contabilidade, você falou da teoria da agência, né? Mas também tem essa questão do stewardship theory, que fala também de como essas relações vão se moldando. Então, eu acho que é um terreno bem fértil, né, com diversas teorias que a gente pode utilizar. E acho que os 3 artigos conversam bem nesse sentido, né? Né, eu e o Vitor com as fricções e o Wesley trazendo aí essa reflexão de como a literatura vê essas frictions. Mas deixa eu abrir mais. Não sei se o professor Massada, se o Andrion tem alguma contribuição para o Vitor, se o Elieber também, que está quietinho. Eu tenho uma Bom, pergunta. fala aí. Não, pode ir, que minha pergunta é um pouco diferente desse tópico, então pode ir, eu faço Não, depois. eu acho que quando a gente vê fricções e tensões, né, eu sempre brinco com os meus alunos na graduação, né, em que a gente fala muito de segurança, e segurança de dados, segurança de informação, e eu sempre faço a pergunta: vocês usam a I Love PDF? E todos usam para transformar a carteira de identidade, passaporte. Eles entregam tudo por uma caixa preta, né? Todos os documentos deles, né? Então, assim, algumas fricções, na minha opinião, nós vamos ter que estudar teorias que as pessoas estão abertas a usar IA, entregar os dados e não estão mais com medo de entregar dados, né? Porque o que tem de retorno é muito bom. Então, eu acho que esse olhar é que nem o olhar da caverna do Platão, né? Quando as pessoas olhavam as sombras na filosofia do Platão e enxergavam pessoas. A gente vai sempre estar enxergando algum medo, alguma coisa, mas a gente vai continuar usando, porque entrar no Gemini ou Gemini, ou seja qual é o nome que dão, né? Eu passei sexta-feira na IBM fazendo um curso de agentes inteligentes de IA e a gente via tudo aquilo funcionar, criando os agentes, eles fizeram a gente criar os agentes e tudo. E interessante assim como é protegido, né? Então as pessoas confundem que IA é usar esses programas de IA para fazer fotinha, para fazer desenho, para fazer o I Love PDF. Isso não é IA empresarial. Então, a IA empresarial é outro nível que a gente tem que pensar. Então, a gente está em dois mundos. O conceito de segurança de IA para quem usa para brincadeira. Minha tia manda uma foto dela, que ela tem 80 anos, e manda uma foto com 12, né? Aí, e a IA empresarial, que ela é toda com regras de compliance, se eu coloco todas as regras contábeis dentro de um agente
ele vai fazer toda a conversa comigo. Então, acho que isso que a gente às vezes generaliza, né? E a única coisa, assim, eu entendo, vocês fizeram esse trabalho, a Giovana é daquelas ex-alunas que moram no coração, né? E uma pessoa fantástica como profissional e foi uma excelente aluna. Então, assim, eu só posso te dizer que a gente, quando olha um aluno de sétimo semestre e oitavo semestre, eu não sei como o Adriano falou também, eu não sei se eles têm consciência do que é segurança de informação, que eles estão numa geração de usar várias ferramentas, né? Então, assim, eu só quis fazer uma reflexão. Não estou dizendo que o teu trabalho está certo ou está errado, mas vocês fizeram um cross-section, né, ali, um recorte, testaram, mas tem que evoluir para profissionais efetivamente, e que eu acho que vai trazer mais resultados e mais análise. E saber definir bem os tipos de A, né, empresariais, né, corporativos, tá? Acho que essa é a minha sugestão. Eu passo a palavra para o meu colega que está distante, o Wesley, que é o teu orientador, Wesley. Meus orientadores são daqui. Meu orientador principal o nome dele é Medani. Ele está aqui e tá na Noruega. E a minha Sim, co-orientadora é a Maria Bengtsson. olha aí. Então tá, só para curiosidade. Mas bem Show de legal bola. também teu trabalho. Queria parabenizar aí todos. Obrigado, obrigado. Eu tenho uma pergunta. Ela não está relacionada com esse tópico de tensions e frictions. Eu achei legal, muito bacana também a apresentação, o tópico nessa parte de contabilidade. E a minha pergunta é mais voltada mesmo na pergunta de pesquisa que você fez. É mais uma provocação no bom sentido, porque a sua pergunta, você chega a mencionar, eu não vou lembrar exatamente palavra por palavra, mas tem um momento que você menciona especificamente alunos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, blá, 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 blá. O meu ponto é, não sei se seria interessante deixar essa pergunta um pouco mais ampla, porque ela parece específica demais. E talvez isso possa até, pensando mais em questão de publicação, isso pode ter um pushback ali do reviewer para ter alguma coisa mais ampla, para que pode, porque tá, pelo menos do meu ponto de vista, ela parece uma coisa muito específica, e isso pode, de certa forma, do jeito que está agora, deixar um pouco mais limitada a forma como você pode transferir esses achados. Então, talvez seja interessante refletir e deixar essa pergunta um pouco mais ampla, não ser tão específico. Isso, qual é a percepção dos alunos de ciências contábeis da Federal do Rio Grande do Sul? Então, para mim, ela está muito específica dentro do próprio caso que você selecionou. Então, talvez deixar um pouco mais aberto, remover essa parte essa menção da Federal do Rio Grande do Sul, da pergunta, no caso. Acho que deixa um pouco mais aberto e aí deixa a discussão também deixa mais fácil discutir sobre um possível uma possível transferência desses achados para outras, talvez, universidades, para outros contextos, universidades de outros países, eu não sei. É mais uma reflexão nesse sentido. Eu, para trazer um gancho do que o professor Massada falou ali, eu também pensei na questão toda dos três trabalhos ali sobre segurança, trazer também a percepção de custo, quanto custa para a empresa implementar uma coisa segura ou implementar uma coisa que não é segura, no caso, sabe? Porque startups têm dificuldades de ter dinheiro para fazer essas coisas bem feitas. Então, é essa questão que eu trago aqui para discussão. Certo. Voltando um pouquinho, né, das reflexões, começando pelo professor Massada. Exato, né? A gente fala sobre segurança da informação no sentido mais amplo, mas é inevitável que a temática vá em direção à IA. Se a gente está falando sobre o impacto de tecnologias em um momento de transformação digital que vivemos pelo menos nos últimos 10 anos de forma mais intensa, é inevitável que leve a pensar em IA, né? Mas ainda assim, seja em IA ou seja em outro contexto,
há um incentivo sempre frequente que as pessoas utilizem de tecnologias e de práticas fora do protocolo, fora da governança, né? A isso você tem o nome Shadow IT, né? E um problema do Shadow IT é que ele, por vezes, ele é eficiente. Na ótica de um operador, de um colaborador, de um empregado, pode ser que o- passaram passaram um texto por um e-mail para usar numa ferramenta de IA que é negada no ambiente corporativo, pode parecer eficiente para o funcionário no momento de curto prazo, né? Então, realmente é um desafio inevitável, seja ele estruturado, formalizado e dentro do protocolo, ou no contexto de Shadow IT, né? É algo inevitável o uso da tecnologia. Eu gostei da reflexão, né? Não ter mais medo de entregar dado. Como enquanto o contador, né, um controller também dói, né, essa gestão de risco em cima disso, mas é uma verdade, inevitavelmente. Sobre a limitação do objetivo que o Wesley trouxe, foi uma discussão que a gente teve logo ao fim do trabalho de conclusão do João, né, do aluno de graduação que estava conduzindo a pesquisa, que estava executando, na verdade, a pesquisa. Se a gente mantém um objetivo mais amplo, a gente ganha escala e ganha visibilidade, mas a gente sacrifica a validade do texto, porque a verdade é que a gente não está descrevendo, a gente entende que a gente não está descrevendo um contexto amplo, está descrevendo aquele micro espaço em que a amostra realmente é aqueles alunos de graduação daquele sétimo, oitavo semestre daquela cadeira. Então a gente sentiu esse receio de se manter ser mais amplo no objetivo e por isso a escolha por utilizar a definição da Universidade Federal do Rio Grande do Sul no objetivo. Vou levar para a discussão com a minha orientadora, tá? Para dar seguimento do trabalho. Gostei da consideração, muito obrigado. E sobre o que o Andreon trouxe, eu tenho a percepção, ao menos a minha percepção, de que o texto do Felipe e do Wesley conversa muito mais na ótica de dados e o nosso aqui, do João da Giovana, tangencia essa temática muito mais sobre uma pequena dimensão, né, do que é o mundo de dados, né? O Felipe me parece muito feliz quando ele diz que tudo, governança de dados é governança de tudo, tudo é dado, em última linha, né, no contexto atual, é inevitável. Então, discutir segurança da informação talvez seja discutir segurança do negócio, de certa forma, né, e essa é uma dimensão do nosso estudo que eu acho que conversa com algo mais amplo do estudo do Felipe e do Wesley. Beleza. Só aproveitar, Felipe, eu vou Uhum. pedir, eu sei que nós temos mais 10 minutos, mas eu quero direcionar algumas perguntas para você também, para você não escapar ileso aí, né? Ai, 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 ai. Só respondam, por favor. O Adriano deixou o link ali para avaliar a sessão. Então, peço que vocês avaliem pelo link ali na área logada. Bem lembrado. O teu trabalho ele já está bastante consistente, né? Você tá em reta final, aí é um corte bem, é muito, muito difícil você achar detalhes. Senti falta de algumas questões, principalmente que talvez ajudasse a responder a questão da estrutura, né? Que não foi tão relacional Estrutural, ali a isso, estrutural. causalidade. Isso aí. Uhum. Foi a questão estrutural, né? E eu estava Isso. olhando, em primeiro lugar, parabéns que vocês conseguiram um N muito consistente, né? Foi sofrido. Foi sofrido. Não, não tenho Avaliem dúvida todos os disso, mas, pecados. mas assim, até me assusta a perspectiva de conseguir 300 profissionais de qualidade para responder uma survey, assim, e com vários itens ainda. Me deu até um nervoso de pensar nisso. Mas fiquei muito curioso, me parece que faltou a questão da maturidade para ajudar a explicar. Quando você falou, não, é que ainda são muito novos, ainda talvez na dimensão do tempo, e a gente estava discutindo tanto a questão, agora vai ter que ter governança de inteligência artificial também, a gente já tinha
A gente está cada vez mais as empresas têm que ter comitê de segurança de informação, comitê de tratamento de dados, agora comitê de inteligência artificial. Quer dizer, eu fico imaginando aquele cara que só tem 30 funcionários e tem que montar 5 comitês, né? Como é que ele faz? Mas no teu caso, eu estava olhando ali, eu senti muita falta disso, volume de investimento nessa questão da estrutura, porque montar comitê não é trivial, ocupa tempo, ocupa não sei o quê, ocupa consultoria, o cara tem que contratar um consultor lá para implementar o comitê, para ter certeza que está preenchendo todos os requisitos, né? Senão começa a sair projeto quadrado na ponta, o fornecedor começa a não receber informação, como eu disse. E o segundo ponto, tempo de maturidade desses comitês, porque eu imagino que tem empresas que estão correndo atrás do prejuízo agora, tem empresas que já estão mais maduras. É Sim, fácil falar depois que você já fez a pesquisa, já coletou os dados. Eu acho fantástico. O cara chega, olha, eu queria uma sugestão para você, talvez você pudesse. Mas assim, é mais perguntar como é. Aí fica fácil, né? Volta lá e pergunta de novo para todos esses caras aí, esses aspectos aí do teu questionário. Mas dá uma conversa, fala um pouco para a gente como é que você vê essa questão aí. Depois eu já passo para os outros. Vamos aproveitar o tempo até o final aqui. claro, claro. Não, realmente foi um ponto que o professor Massada a gente se preocupou. E tem outro artigo, né, que foi um desdobramento da pesquisa, que a gente aplicou teoria de resposta ao item para avaliar a maturidade da governança. E o que a gente percebeu nessa teoria de resposta ao item? Que os aspectos estruturais, eles são os mais fáceis de serem implementados. Apesar, né, de tu comentou que é difícil, né, leva tempo, mas comparando, por exemplo, com uma norma, uma diretriz, um procedimento, eles são os que as organizações conseguem passar de forma mais fácil o nível de maturidade nessa escala de teoria de resposta ao item que nós propusemos. Em contrapartida, os mais difíceis são os relacionais. Porque para tu fazer capacitação, para tu divulgar as práticas, primeiro tu precisa ter algo formalizado, né? Então não adianta tu fazer curso se tu não tem uma diretriz pronta. Então a gente acredita que talvez no modelo de governança desse artigo, talvez o estrutural não foi significativo porque ele acabou sendo refletido de certa forma pelos procedurais e pelos relacionais, porque eles não têm como existir se não tiver as estruturas. Então, talvez, né, pensando ali na matriz de correlações e de covariâncias, se para quem tem procedimento, esse procedimento não surgiu do nada, né? O procedimento surgiu possivelmente de uma estrutura. Então, a gente acredita que, né, essa outra reflexão é bem importante, acho que a maturidade influencia sim. E o modelo que a gente propõe, ele é para níveis intermediários de maturidade. O que a gente viu no TRI também? Que para a empresa que atua em ecossistema ainda muito incipiente, essas dimensões estruturais, procedurais, relacionais, elas acabam não sendo bons discriminadores, né, que é o termo técnico. Em compensação, para as empresas muito grandes, né, com um nível de maturidade muito alta, também essas dimensões estruturais, procedurais, relacionais, elas não são boas porque, né, uma empresa maior tem outras dimensões, talvez específicas, né, tailor-made para elas. Então, é um ponto que a gente também ficou se perguntando, né? Pena que eu não botei no questionário, assim, avalia a maturidade, mas foi um desdobramento que a gente investigou também. E a segunda parte da sua pergunta, me desculpa, mas eu já me esqueci. Eu já me esqueci, que era Volume de do investimento financeiro, que é outra métrica para maturidade também, é que ele é disperso na questão das horas do comitê, depois na contratação do cara do compliance que vai ajudar a montar, então você acaba espalhando esse investimento ao longo das 3 dimensões, mas isso não quer dizer que não seja uma métrica, como disse, talvez até dezembro tenha tempo de você contratar É, tudo. Tô não tem tempo para brincando. mais nada, Adriano. Socorro, não dá ideia. Pelo amor de Deus, que o orientador está aqui. Mas o que eu acho que é interessante? É, porque, é, deixa eu só ver como é que eu vou botar isso. O que a gente viu nesse da teoria de resposta ao item foi que os mecanismos são diferentes entre si e que, por vezes, uma organização ainda está no estágio de definir os mecanismos estruturais, outras estão já nos relacionais, e que isso também comparando com os outros frameworks de maturidade que a gente tem, a vantagem desse é que ele conversa bem com as dimensões propostas pela literatura, né? Às vezes, por exemplo, um framework do COBIT, do ITIL, eles trazem modelos focados mais na operação, enquanto
o framework visto por essa lente foca mais nos frameworks mais acadêmicos e teóricos. Então, também depois, ainda não saiu oficial, mas depois eu compartilho com vocês quando saiu da teoria de resposta ao Ita. E só para os colegas, não sei se vocês vão coletar dados quantitativos, né? O Vitor já coletou, mas é sofrido mesmo, tá? Conseguir os especialistas. A gente teve bastante cuidado, nós incluímos também umas perguntas de validação, porque, né, não adianta a pessoa se declarar conhecedora do ecossistema, ela tem que saber se ele tem, né, um ator principal, né, se ele consegue dizer características básicas do ecossistema. Então, nesse número, a gente teve mais respostas, só que vários a gente cortou porque não conseguiram dizer características básicas do ecossistema. Então, fica a dica também de quando vocês forem fazer questionários, né, para mandar para os profissionais, de botar algumas perguntas, porque senão eles respondem de qualquer jeito, e daí depois não. Então, tem que ter esse cuidado de fazer algumas validações que, né, vão excluindo quem não se enquadra nos critérios. Temos 2 minutos mais, se alguém tiver mais uma pergunta para mim. Olha que eu falo bastante. E se Então, tem ninguém que votou, limitar. aproveita os 2 minutos para responder o nosso questionário de avaliação, é muito importante, muito Responda o auxiliar. questionário, pessoal, é importante. E uma última pergunta, faço questão de aproveitar os 2 minutos. Alguém tem uma última pergunta para o Felipe? Uma pergunta sueca, Wesley, de repente? Não tem uma pergunta específica, mas mais uma reflexão geral, porque eu cheguei a trabalhar um pouco no meu mestrado com essa parte de ecossistemas e eu defino isso como um campo minado na parte teórica propriamente dito, porque é um Deus nos acuda essa literatura. É sofrido Porque mesmo. eu trabalhei especificamente com o ecossistema de inovação, e aí, dependendo de qual parte da literatura você olha, é definido de um jeito, às vezes ele é definido da mesma forma com uma outra nomenclatura, e dentro da própria literatura não tem um consenso muito grande de como definir isso, então talvez seja interessante, fica até uma pergunta então, talvez para encerrar, como que foi para você definir exatamente o que seria o ecossistema no seu estudo, porque é como eu falei, para mim isso é um campo minado e você está pisando em ovos, basicamente. Sabe que no início a gente teve bastante essa dificuldade. O que é um ecossistema de inovação? Será que ele é um ecossistema de plataforma? Será que ele é um ecossistema de negócio? Será que ele é um ecossistema de dados? Será que ele é um. Eu brinco que todo mundo criou um termo de ecossistema para chamar de seu. Né? Então, a saída que a gente encontrou foi trabalhar com os ecossistemas de dados, mas mais como um contexto. Né? Então, é mais para representar esse ambiente em que os dados circulam do que propriamente entrar na definição do ecossistema de dados. Mas, sim, curiosamente, para o ecossistema de dados, a gente encontrou os autores da Alemanha até, que, né, trabalharam com a tipologia, e tem uma brasileira também, a Bernadette, que trabalham com uma tipologia de ecossistemas de dados, eles falam ali, principalmente dos orquestrados, que é o que a gente trabalha, então a figura dos ecossistemas de dados orquestrados já é trabalhada pela literatura. Então a gente deu sorte de já ter essa definição, essas tipologias, e também a gente trata mais como contexto, né? Ele não é o foco, mas é só onde ocorre o fenômeno que a gente está estudando. Mas eu concordo contigo, se eu voltasse no tempo, eu pensaria 2 vezes, porque me deu trabalho essa literatura de ecossistemas, realmente um monte de termos, não tem uma definição clara. E vou dizer que os de inovação ainda são os que têm mais literatura, porque os outros, os de plataforma, tem pouco, ecossistema, e tem os piores ainda. Mas realmente foi um desafio no início. Então, pessoal, chegamos às 9h30. Não sei se alguém tem mais alguma consideração. Todo mundo respondeu a pesquisa, tá no chat. Peço que todos respondam, quem ainda não respondeu. Agradeço ao Adriano por organizar a sessão, né? Falou comigo antes, né? Nota 10 aí para o Adriano, como, né, assessorando aqui a sessão como um todo. Ficamos no tempo e nos vemos aí, talvez, nos outros dias de evento. Menos o Wesley, né? Porque infelizmente ou felizmente está na Suécia, não sei. E, né, deixo aqui meu agradecimento a todos, em especial ao professor Massada, meu orientador, que agora estamos na reta final. Não vejo a hora de defender e partir para as férias na Suécia lá com ela. Brincadeira. Bom, da minha parte, sucesso a todos e agradecer que foi realmente tanto as apresentações quanto o debate foram fantásticos. Eu estou me sentindo recompensado de ter participado
dessa sessão. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Vou encerrar então. Boa noite para todos. Até. Boa noite. Boa noite, tchau, tchau. Muito obrigado, Obrigado, uma hein? boa noite.